Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando uma sequência de aulas sobre demografia. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que entendam a importância do estudo da demografia no exercício pleno da cidadania, da construção do espaço cidadão e da melhoria da nossa qualidade de vida. Então, aproveitem, boa aula, fiquem com Deus. Vamos lá? Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos à aula de Demografia, Crescimento Demográfico. Crescimento demográfico corresponde à forma como a população da superfície da Terra ela cresce ou diminui. Elas são determinadas por dois fatores principais, naturais e históricos. Fatores naturais ocorrem através das condições da própria natureza para a existência de aglomeração humana, como clima, relevo, vegetação, hidrografia. Já os fatores históricos ocorrem através da evolução histórica da região ao longo do tempo das sociedades humanas, como a existência ou não de guerras, revoltas, governos ditatoriais e ou genocidas. Essas áreas de ocupação de população mundial podem ser classificadas como áreas anecúmenas e áreas ecúmenas. Áreas anecúmenas são áreas onde as condições naturais não permitem a fixação da população, seja pelo relevo montanhoso, depressões, etc., ou pelo clima, desertos, pântanos, frios, etc. Áreas ecúmenas são onde as condições naturais facilitam a fixação da população, seja pelo relevo de planícies, planaltos pouco ondulados, ou pelo clima úmido, quente, temperado, disponibilidade de água. Como exemplo das áreas anecúmenas, temos as áreas como o Alasca, com intenso frio e vazios demográficos, ou a Groenlândia, de frio intenso, com poucas habitações, ou ainda a Antártica, que não possui habitantes, apenas cientistas, como na Estação Almirante Ferraz, brasileira, ou o deserto de Gobi, com raríssima vegetação e população nômade, em geral, pastores. Ou então, oásis, como o de Ubari, na Líbia, no Saara, porém com água salgada. Também se inclui as áreas de densas florestas, como a Amazônia, ou as do centro africano, onde vivem os pigmeus, além das áreas de montanhas e de depressões. Já as áreas ecúmenas podem ser considerados os vales úmidos, como o vale fértil do rio Nilo, a planície do rio Capibaribe, em Recife, assim como o vale do rio Amarelo, na China, e o vale do rio Ganges, na Índia. As vastas planícies férteis, assim como os planaltos férteis, como na Chapada Diamantina, onde se produz o café Piatã, um dos melhores do mundo. O crescimento populacional é a forma como as populações crescem ou diminuem seu quantitativo. A principal forma é através de dois fatores: a taxa de natalidade, que corresponde ao percentual de nascimentos para cada grupo de 1.000 pessoas em um ano, e a taxa de mortalidade, que corresponde ao percentual de óbitos para cada grupo de 1.000 em um ano. Assim, a diferença entre essas duas taxas determina o crescimento vegetativo, que é a diferença das duas taxas, ou populacional. Observe que a população mundial, até o século X, ano 1000, o crescimento da população foi muito lento. Do século X, ano 1000, até o século XVIII, 1800, o crescimento populacional foi um pouco maior. Porém, de 1800 até 2005, o crescimento foi gigantesco. Perceba que a população levou milhares de anos para atingir 1 bilhão de habitantes, mas levou apenas 125 anos para atingir o próximo bilhão de habitantes. O próximo bilhão de habitantes ocorreu após só 34 anos. Então, a partir de 1961, a população mundial começou a crescer 1 bilhão de habitantes a cada
13 anos. Observe que atualmente a Europa cresce muito lentamente, 0,5% ao ano, enquanto que a América Latina, 12,15%, e a África, 2,5%. Atualmente, a taxa de crescimento vegetativo mundial é de 0,33%. Se continuar nesse ritmo, a população só acrescentará mais 1 bilhão em 41 anos. E o que determinou o aumento do crescimento vegetativo da população mundial? Os avanços na ciência, na medicina, na produção de alimentos e suas tecnologias, a produção de vacinas e de remédios. E o crescimento populacional brasileiro? As taxas de natalidade e mortalidade só começaram a cair a partir da década de 1880, com a queda da taxa de mortalidade, que só foi acompanhada pelo declínio da taxa de natalidade só a partir de 1962. Esse intervalo de tempo foi o período de maior transição da população brasileira, de maior crescimento. É o período em que a população brasileira cresce muito mais rápido. Observe que na primeira metade do século XX, de 1901 a 1950, as famílias eram numerosas, atordoadas pela possibilidade de morte entre os filhos. Terrível, né? Se você puder falar com sua mãe, sua avó ou avô e perguntar se eles conhecem uma frase que dizia: quem tem 2 filhos, só tem um. Quem tem um filho, não tem nenhum. Vem desse período. À medida que as décadas foram se passando, as famílias passaram a ter menos filhos, reduzindo em número até chegar às diversas configurações atuais. E a taxa de mortalidade? A que se deve a sua redução? Ao avanço da medicina, na detecção de doenças, na prevenção, descoberta de medicamentos eficientes e eficazes, implementação de saneamento básico, disponibilidade de água potável, educação para a população e os cuidados de higiene pessoal, como lavar as mãos. Observe que a taxa de mortalidade infantil do Brasil declinou drasticamente a partir da década de 1960 até os dias atuais. E não foi só no Brasil. Não, mas em todo o mundo. Atualmente, o Brasil está em uma situação intermediária na mortalidade infantil. Observe também que os países pobres, como alguns africanos, ainda estão em situação muito ruim. Se observarmos a probabilidade de óbitos, morte, em crianças de até 1 ano, a média brasileira é de aproximadamente 1,2%, semelhante à de Pernambuco. Porém, no Amapá é praticamente o dobro, 2,3%. Já a esperança de vida dos brasileiros subiu ao longo da segunda metade do século XX, de 45 anos para mais de 76 anos. E o que levou o Brasil a reduzir a taxa de mortalidade infantil? A implementação de saneamento básico, a disponibilidade de água potável, ampliação de assistência médica às crianças e a maior divulgação das técnicas de prevenção de doenças e alimentação saudável para as famílias. E a taxa de natalidade? O que fez ela decair no Brasil? A disseminação dos métodos contraceptivos, a urbanização, o planejamento familiar e a aplicação da educação para a população. Assim, a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher, caiu desde 1950, que era 6,1 filhos por mulher, para cerca de 2 filhos atualmente. Para isso, os cuidados com a gravidez foram cruciais. Os cuidados com a gestante, chamado de pré-natal, implementação de hospitais exclusivos para o atendimento das mulheres e os cuidados com os recém-nascidos. Alguns países conseguiram realizar essa implementação e reduzir suas taxas de natalidade há quase 100 anos, como o Reino Unido, Polônia, Estados Unidos. Já outros só conseguiram reduzir há mais ou menos 4 décadas, como a África do Sul. Outros há cerca de 3 décadas, como a Turquia, Brasil, Colômbia. E outros há cerca de 2 décadas, como Coreia do Sul e o Irã. No crescimento da população mundial, as populações dos países desenvolvidos, ricos, está estabilizada. A dos países de desenvolvimento, como o Brasil, está se estabilizando. Mas as populações dos países subdesenvolvidos, pobres, continuam em crescimento. Aí é a situação que estamos atualmente. Isso requer o enfrentamento de desafios
para a nossa sociedade, como ampliação das redes de hospitais modernos e eficientes, políticas sérias de habitação, implantação e administração de transporte público de qualidade, eficiente e eficaz, coleta e destinação correta dos resíduos sólidos, implantação e manutenção de rodovias, organização e disciplinamento do comércio e das ruas, acesso à alimentação saudável, à cultura e respeito às diferenças, educação universal e de qualidade, acesso às tecnologias e garantia ao lazer, entre tantas outras coisas. Assim, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido a importância do estudo da demografia para o nosso dia a dia. Fiquem em paz e até a próxima aula.